Antes de falarmos sobre a experiência, é preciso fazer alguns esclarecimentos sobre o conteúdo. Então vamos lá. O vetor campo elétrico em um ponto do espaço é definido como a relação entre a força que uma carga sente se for colocada naquele ponto. Isto é, se colocarmos uma carga Q em um ponto em que o campo é E, a força sobre esta carga será o produto entre Q e E. Medir o campo elétrico assim pode ser feito medindo a força que age sobre uma carga conhecida. Outra forma alternativa e mais prática de se medir o campo elétrico é a partir do potencial elétrico. Quando uma carga Q é deslocada de um ponto com potencial VA para outro ponto com potencial VB, o campo elétrico realiza sobre ela um trabalho. Como o trabalho é a força multiplicada pela distância, a força média pode ser calculada se conhecermos o potencial e a distância. Se conhecermos duas superfícies nas quais o potencial elétrico é constante, no caso as equipotenciais, podemos calcular o campo elétrico médio entre elas, lembrando que o campo é sempre perpendicular às equipotenciais. Infelizmente, é muito difícil medir os campos eletrostáticos diretamente. As cargas envolvidas, em geral, são muito pequenas e podem ser alteradas no processo de medição. Nesse experimento, substituímos o dielétrico, que normalmente separa as cargas, por uma solução que seja condutora. Deste modo, as cargas fluem dentro da solução e devem ser rapidamente substituídas de modo a manter o campo constante. E isto se consegue com o uso de uma bateria ou de uma fonte de tensão constante. Como veremos, o potencial elétrico dentro da solução pode ser facilmente medido e a partir deles podemos calcular o campo elétrico. Assim, vamos agora para a exibição dos materiais e logo em seguida a montagem e o funcionamento do experimento. Para a realização do trabalho será necessário o uso de 2 eletrodos, fizemos eles com arame, um cabo preso a um conector de bateria, 3 cabos, sendo eles respectivamente 2 cabos banana-jacaré e um banana-banana. Também será preciso um banana-jacaré preso a um grafite, que será utilizado na marcação. Aí vai a fonte, que no caso iremos utilizar uma bateria de 9 volts. O acrílico pregado a uma fórmica, uma bacia de isopor e para finalizar será preciso o uso de um multímetro. Após os materiais estarem reunidos, parta para o processo de montagem. Prenda os 2 eletrodos na base de acrílico e depois a cole na bacia de isopor. Conecte a fonte de 9 volts aos cabos e depois prenda-os em cada eletrodo. Quando estiver fazendo esse processo, certifique-se de que os cabos estão devidamente presos para que o experimento não seja prejudicado. Após essa etapa, coloque cerca de 300 a 400 ml de água na bacia com isopor. E após colocar água, certifique-se de que há pelo menos 0,5 cm de água sobre a placa de acrílico. Agora vamos para o processo de funcionamento. Conecte o terminal negativo do multímetro ao eletrodo negativo e o conector positivo na ponta de prova com grafite, usando os cabos banana-jacaré. Depois desse processo, certifique-se de que o multímetro está na marcação correta. Assim, mergulhe a ponta de prova verticalmente na solução e marque com grafite o fundo para os pontos em que o multímetro indicar a voltagem desejada. O resultado será mais preciso se a ponta de prova for mantida na vertical. O número de pontos marcados deve ser o suficiente para que você possa determinar a curva equipotencial. Assim, depois desligue a fonte, retire os eletrodos, devolva a solução para o frasco e retire a placa de acrílico com os valores marcados. Depois seque a placa e passe os valores para uma folha. Assim, você conseguirá fazer a marcação do campo elétrico.